Vamos lá, pessoal, dando continuidade aí aos nossos trabalhos. Nesse bloco eu vou começar uma nova série ainda sobre improbidade administrativa, que me deu aqui um insight. Eu acho que fica bacana a gente trabalhar nessa dinâmica, que é mostrar para vocês alguns entendimentos consolidados do SCJ sobre improbidade administrativa, que de alguma maneira podem conflitar com o novo regramento. E aí, de novo, é aquela velha discussão que eu falo desde do bloco 1, da aula 1. Dependendo de como o enunciado for redigido, isso pode, sim, gerar um problema para vocês, ok? Então, vamos lá. Bom, um ponto que eu acho de extrema relevância para a gente trabalhar dentro dessa ideia de improbidade administrativa, se é que eu posso trabalhar em nome de ideias, né? Porque na verdade não são ideias, são realmente entendimentos consolidados. Vou começar com uma sobre a indisponibilidade. Na verdade, eu vou tratar bastante aqui sobre indisponibilidade, até porque, e abram lá já no artigo 16 da nova lei de propriedade, até porque no âmbito das tutelas provisórias na lei de propriedade administrativa, com a nova lei, você só vai trabalhar com a indisponibilidade e com afastamento cautelar do agente público, tá? Então é importante a gente ter essa percepção para que a gente possa trabalhar bem essa ideia. Bom, primeiro ponto. Para o STJ, e isso está na tese número 13 da edição 38, a decretação da indisponibilidade ela pode atingir os bens que foram adquiridos anteriormente à prática do ato de probidade. E detalhe, pode levar também, essa indisponibilidade pode levar também em consideração um valor da possível multa civil, porque para o STJ, essa ideia, né, de multa civil, ela é uma sanção autônoma. Mas qual é o problema que a gente vai trabalhar aqui? Para o legislador, vai ser possível a decretação da indisponibilidade recaindo sobre o valor da multa civil? Então, para o legislador, vai ser possível recair essa indisponibilidade sobre o valor da multa civil? Essa aqui é a questão. Porque, vejam, para o legislador, isso não vai ser possível. Para o legislador, não vai recair sobre o valor da multa civil. Então você tem que ter muito cuidado com isso, porque se você olhar o artigo 16, parágrafo 10, o legislador fala assim, ó, a indisponibilidade recairá sobre bens que assegurem exclusivamente o integral ressarcimento do honorário, sem incidir sobre os valores a serem eventualmente aplicados a título de multa civil. Então, aí eu vou falar a minha opinião, tá? Se é isso que vai cair na prova ou não, aí eu não tenho como saber. Mas, na minha opinião, o STJ tem que readequar o seu entendimento. Porque esse entendimento consolidado pelo STJ, ele é contra a legem. É claro que o STJ tem um grande histórico de decisões que revogam judicialmente artigos de lei, mas isso aí é muito errado. Segundo entendimento consolidado pelo STJ. Para o STJ, considerando, obviamente, que a decretação da indisponibilidade não gera a rigor expropriação de bem, expropriação do bem, melhor colocando, ele reconheceu a possibilidade da indisponibilidade recair sobre bem de família. Vejam, mesmo sendo bem impenhorável, é possível recair. Porém, qual é a ideia que você tem que trabalhar? Isso conflita diretamente com o artigo 16, parágrafo 14 da nova lei de propriedade. O artigo 16, parágrafo 14, ele veda expressamente a decretação da indisponibilidade do bem de família do réu, ressalvada a hipótese na qual esse imóvel, que é o bem de família, seja fruto de vantagem patrimonial indevida. Então, esse entendimento consolidado no STJ conflita diretamente com o 16, parágrafo 14. Então, vejam, mais um exemplo no qual o STJ tem que reavaliar esse entendimento
consolidado. Vocês podem pensar assim, Fabrício, pô, mas a aula tá sacal, cara, você tá batendo aqui, mas eu tô tentando ser o mais objetivo possível, porque assim, é sempre um desafio, né, quando a gente faz uma revisão de prova, saber o que vai cair. É claro que a gente tem alguns parâmetros, mas eu nunca sei o que vai cair, até porque se eu soubesse o que fosse cair, nenhum curso ia ter dinheiro para pagar minha hora-aula, né, se é que a gente pode trabalhar dessa forma. Bom, outra questão interessante. Tem mais um entendimento consolidado no âmbito do STJ sobre indisponibilidade, que diz o seguinte: para o STJ, é possível a indisponibilidade recair, né, o decreto de indisponibilidade, recair sobre bens que não tenham relação direta com o ato de improbidade. Aí você vai falar, peraí, então a indisponibilidade recaiu sobre um bem que não tem relação direta com o ato de improbidade. Beleza. Então, se o réu alegar que adquiriu esse bem de forma lícita, para o STJ, o ônus da prova é dele. Para o STJ, o ônus da prova passa a ser desse camarada. O que não me parece ser o que está previsto, na minha opinião, pelo menos na minha leitura, tá? Não está prevista a ideia de indisponibilidade nesse sentido. Até porque, para a indisponibilidade, se você olhar o artigo 16, você vai ver que sempre você vai trabalhar com a ideia de demonstração no caso concreto, fala toda hora demonstração de caso concreto. Então, assim, não me parece ser essa a ideia da nova lei, mas é um entendimento consolidado no âmbito do STJ. Hein? Tudo bem? Outro entendimento consolidado no STJ. O STJ admite a possibilidade da indisponibilidade recair sobre bens com valor superior ao indicado na inicial. Então, vamos lá. A inicial consta lá devolução erária, né, ressarcimento erário no valor de R$1 milhão. E a indisponibilidade recai sobre um bem ou sobre bens que ultrapassem esse patamar de R$1 milhão. Será que essa ideia pode ser usada na nova lei de probidade? Façam referência aos parágrafos 5º e 6º, aos parágrafos 5º e 6º do artigo 16 da lei de probidade. Porque esses dois parágrafos 5º e 6º do artigo 16, eles preconizam a necessidade da observância da estimativa do dano indicada na inicial, com a possibilidade de readequação durante a instrução. Mesmo se houver mais de um réu, não poderá superar o valor indicado na inicial. Então, cuidado. Esses dois parágrafos, repito, preconizam a necessidade de observância da estimativa do dano indicada na inicial, sem, contudo, vedar a possibilidade de readequação durante a instrução. Readequação para cima ou para baixo. Mesmo se houver mais de um réu, não poderá superar o valor indicado na petição inicial. De novo, meus caros, mais um exemplo no qual o STJ vai ter que reavaliar se esse entendimento consolidado vai permanecer ou não. Tudo bem? Bom, para a gente finalizar esse bloco, o STJ tem lá uma tese, que é a tese 11 da edição 38, no sentido de que é possível a decretação da indisponibilidade antes do recebimento da inicial. Antes do recebimento da inicial. E mesmo assim, sem a oitiva da parte contrária. Ou seja, o STJ entende que é possível ser decretada a indisponibilidade antes mesmo da inicial ser recebida, como também sem a oitiva do réu. Tranquilo? Qual o cuidado? A nova lei não veda a decretação da indisponibilidade antes do recebimento da inicial. Não veda. Desde que seja observada a prévia como regra geral, a audiência do réu. Ou seja,
como regra, o réu tem que ser ouvido antes. Como regra, claro que isso pode ser excepcionado no caso concreto. Isso é no artigo 16, parágrafos 3º e 4º. Tranquilo? Então, no próximo bloco, a gente continua.